Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM. Sejam muito bem-vindos. E o nosso objetivo é, como sempre, trazer muitas informações relevantes aí sobre esse universo de banco de dados Oracle, de certificações, de como que você pode realmente ser um profissional disputado no mercado de tecnologia, principalmente focando no banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. E dessa vez eu trouxe um tema muito importante que normalmente muita gente me pede sobre esse tema, sobre simulados para provas de certificações, tá? Então, nosso objetivo é realmente trazer informações sobre o que são esses simulados, como que a gente pode conseguir esses simulados e como estudar principalmente os simulados da maneira correta, né? Então, a pergunta que me foi feita recentemente foi: existe ou é possível recomendar simulados para o OCP? E é exatamente isso que eu quero trazer como tema para essa live. Pessoal, sejam bem-vindos a galera que está entrando aqui no Instagram. Pega o aviãozinho aqui, encaminha para 3 amigos para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas, que realmente nessa live eu quero te ajudar bastante a desmistificar esse lance de simulados na área de tecnologia para que a gente consiga te ajudar, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre simulados, tá? Eu acho que o primeiro ponto, grande a galera aí, ó, Andinho Rodrigues, muito bom, meu irmão, seja bem-vindo aí à nossa live, tamo junto, cara. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês sobre simulados, tá? Se existe ou é possível. Sim, existem simulados, tá? E eu posso até recomendar alguns aqui para vocês, mas tem alguns pontos importantes que a gente deve considerar quando a gente está falando de estudo através de simulados, tá? Existem alguns erros que muita gente comete, tá? A respeito de simulados, que eu quero realmente desmistificar esses pontos, falar, cara, qual que é a maneira correta de você realmente estudar para simulados, tá? Para que você realmente não caia nesse grande problema e depois realmente se arrependa e tenha consequências, tá? Primeiro ponto, pessoal, acho que existe um mito muito grande a respeito de simulados, que muita gente quer se apoiar no simulado. O simulado simplesmente é a coisa mais importante para você fazer a prova de certificação. Cara, o simulado não é a coisa mais importante para você fazer uma prova de certificação, tá? Essa que é a grande verdade. Se você está condicional a tirar a certificação realmente pensando que só consegue fazer a prova de certificação se você tiver um simulado, cara, eu acho que você não está pensando da melhor forma possível, tá? Eu acho que, assim, o simulado, ele pode sim ser utilizado, tá? Ele é muito útil quando você utiliza ele como um material complementar, tá? E o que quer dizer um material complementar? Cara, além do seu estudo de olhar a documentação, olhar direto da fonte, além do seu estudo de praticar, principalmente, cara, você ter também um simulado para você entender como que é a dinâmica da prova, como que é o ritmo de uma prova de certificação, tá? Então, assim, muito cuidado quando você está falando de focar em certificações, se você não está querendo se apoiar no simulado, cara. Existem algumas observações. Primeiro que os simulados, eles podem estar errados, tá? Existem vários simulados que normalmente a gente vê com questões que não estão realmente com as questões corretas, e muitas vezes o simulado, ao invés de ajudar, ele pode te atrapalhar, tá? Eu acho que você deve ter um cuidado para estudar os simulados realmente com um olhar bem crítico. Para, cara, será que realmente essa questão está certa? Para poder validar os seus conhecimentos, e não para considerar uma premissa que o simulado já está correto e não validar nada. Cara, é importante você pegar as questões de um simulado e validar essas questões, tá? Se você não valida as questões de um simulado, cara, a chance de você realmente, muitas vezes, atrapalhar o seu estudo, ela é muito grande, tá? Então, esses são pontos importantes que é fundamental que a gente fale por aqui. E aí, pessoal, o que eu recomendo para você? Antes de você pensar em estudar por simulados, é muito importante você pensar em estudar na prática, tá? Eu acho que o simulado, ele é um material complementar muito útil para te dar uma segurança maior na hora de tirar a prova de certificação, mas eu acho que o principal é você estar preparado para assumir projetos, tá? Eu acho que o simulado, muitas vezes, ele tem aquelas pegadinhas, né, cara? Pô, que muitas vezes é uma questão de interpretação, né? Para testar os seus conhecimentos mesmo, para testar realmente se você está 100% correto com aquele tema que está sendo envolvido, né? Então, acho que esses são os primeiros pontos aí. E o que você deve pensar? Cara, antes de você pensar em passar na prova de certificação, você tem que pensar se você tem um conhecimento para estar à frente de um projeto daquela certificação, tá? Então, esse é um ponto fundamental, cara. Não
Não coloca essa visão cega de certificação, sem saber executar a coisa, tá? Então, esse é um dos pilares da metodologia da DBOCM. A gente pega o material que faz referência à certificação, que é importante você verificar os tópicos que caem na prova de certificação, que de fato aborda o produto de ponta a ponta. Isso é legal pra caramba, tá? Mas, além disso, o que é o mais importante? Cara, testa aquilo que você está fazendo. Se você não testar, cara, fica complicado, tá? Então, muitas vezes você não vai ter o conhecimento necessário para você estar atuando nos projetos, você não vai ter realmente a segurança para estar atuando nos projetos, tá? E o que acontece, que eu vejo que é um erro muito comum de muita gente que trabalha na área de tecnologia, nessa área de banco de dados. Cara, o cara tira a certificação e depois que ele tira a certificação, ele fala, mas eu não sei fazer. Então, eu recebi até uma mensagem no WhatsApp hoje durante o dia, falando sobre isso. Um cara falou, pô, eu tenho a certificação de autônomos, mas, cara, eu não sei fazer. Cara, muitas vezes o mercado, ele te leva para esse tipo de situação, mas não caia nessa pegadinha, tá? Então, o que eu sempre falo? Cara, dentro do programa da DBOCM, o que a gente faz? Além de você ter um simulado para poder te ajudar na prova, que é um material complementar interessante para você entender os seus pontos que você precisa estudar mais, etc. Cara, pratica. Então pega um tópico, por exemplo, de Autonomous Database, cara, entra lá na Oracle Cloud, valida, faz, utiliza aquela conta trial, tá? Se você está estudando para o ACP, cara, pô, pega os tópicos da prova de ACP, valida na prática, pega aqueles tópicos sobre movimentação de dados, valida cada ferramenta, faz teste nas ferramentas, realmente força a utilizar esses exemplos. Então, para quem é aluno da DBOCM, cara, você já tem acesso a esse material, realmente explorando na prática os tópicos da certificação, tá? Então, esses são pontos importantes. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, pessoal, e realmente é uma dica que vale o tempo dessa live aqui, tá? Estude para simulados, para certificações de forma correta. Não vai decorando simulados, cara. A gente sabe que tem muitos simulados que têm questões bem parecidas com a prova, tá? Alguns simulados podem estar errados, então tome cuidado, tenha um olhar crítico para poder estudar simulados, tá? E utilize ele como material complementar. Não foca 100% todas as suas energias no simulado, tá? Isso é muito perigoso, eu já vi muita gente reprovando certificações confiando em simulados errados, tá? Então o simulado tem que te dar uma noção, um olhar crítico sobre aquele assunto, tá? Até mesmo, cara, de você pegar um simulado para poder testar lá na prática. Será que vai funcionar assim? Será que não vai funcionar assim? Então, esses, de fato, são pontos importantes que a gente precisa sempre estar atento. Beleza? E aí, pessoal, além disso, o que eu queria deixar aqui bem claro para vocês, tá? Outro ponto importante é que os simulados eles têm diversos formatos, né? Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda de sites de simulados, tá? Até porque nunca foi a minha ideia focar em simulados. Então, eu te falo que eu já utilizei simulados há muitos anos atrás, tá? As últimas certificações que eu fiz, eu nem olhei para nenhum tipo de simulado, tá? Fiz a certificação diretamente, estudando, colocando em prática, estudando na documentação e realmente fazendo a prova, tá? Mas lá no início eu utilizava até mesmo para poder validar a minha insegurança, né? De pegar e testar mais um tópico, de entender, cara, esse ponto aqui eu não estou entendendo tão bem, então vou praticar mais, entendeu? Então esses são pontos importantes para que a gente consiga entender. E aí existem vários sites aí que você vai comprar simulados, né? Eu não vou citar nomes, se você colocar lá simulados Oracle, você vai encontrar vários sites, sites normalmente gringos, tá? Que realmente conseguem te dar essas informações. Às vezes você vai ter alguns sites que vão te dar em formato de PDF, tá? E vai ter sites também que vai ter um aplicativo mesmo, normalmente em Windows, um aplicativo Java e tal, que você consegue simular mesmo as questões da prova, marcar as questões e no final você vai ter uma experiência bem próxima da prova. Até legal para você testar uma experiência de, cara, marque tantas opções e no final te dá uma nota, ó, você tirou 80%, até para você entender, cara, se você realmente está preparado para fazer a prova ou não, tá? Então, eu acho interessante a gente falar sobre esses pontos. Então, ele tem basicamente esses dois formatos, né? Formatos de PDFs e formatos de aplicativos lá que você consegue simular um ambiente de prova na sua estação e depois ter uma nota, tá? Alguns sites de simulados, eles têm algumas questões de expirar, tá? Por tempo, então válido por 3 meses, você compra, o aplicativo funciona durante 3 meses. Quando é PDF, você tem o PDF e consegue estudá-lo de forma, enfim, você baixa o PDF e estuda, né? Então, realmente existem esses formatos que são importantes, realmente, que vocês saibam a existência deles, né? Então, são pontos realmente que eu considero
respondendo a dúvida, né, se existe ou se é possível recomendar simulados. A questão de recomendação, eu sugiro que você realmente utilize como material complementar e não como um foco total nele, tá? Então, se você souber utilizar o simulado da forma correta, cara, ele vai ser muito útil para você ser aprovado, tá? E muitas vezes para identificar, cara, aquele ponto ali que você precisa melhorar, tá? Então, ele vai te ajudar bastante nisso. Mas foque principalmente, cara, no conhecimento para você botar a mão na massa. Será que eu consigo assumir um projeto que envolve esses tópicos do ACP? Será que eu consigo envolver um projeto que realmente envolve essas questões? Então, essa é a primeira pergunta que eu faria para você, tá? Para você estar preparado de fato para o mercado. E eu acho que as certificações em si, elas puxam um pouco a barra de muitas vezes trazer perguntas que muitas vezes no seu ambiente, na empresa que você atende, não utiliza, que muitas empresas do Brasil não utilizam, tá? Então, esses são pontos importantes também que eu queria frisar aqui para vocês, tá? Por quê? Por exemplo, muita questão da arquitetura multi-tenant que muitas vezes não é utilizada ainda, muita questão sobre performance, sobre resource management que muitas vezes não é utilizado em muitos ambientes, muitas questões sobre ambientes enterprise, tá? Licença enterprise, que muitas vezes o cliente só tem uma versão standard e muitas vezes não vai conseguir utilizar muitas features, tá? Então pode acontecer dele fugir um pouco da sua realidade, mas é importante, cara, que você se prepare para demandas futuras, tá? Então o legal que, enquanto a faculdade muitas vezes mostra coisas muito antigas, né, as certificações vão te mostrar coisas muito novas que muitas vezes muita gente não utiliza, tá? E que você nunca viu. E isso é legal, para você realmente ter um domínio total sobre aquela versão do Oracle. Lembrando que o OCP está na versão 19, tá? Então, nós temos aí a versão 19C do OCP, que tem muita coisa nova, muita coisa realmente que muitas vezes você pode pegar daquele estudo e trazer melhorias para o seu ambiente, tá? Então, eu considero que as certificações são fundamentais até mesmo para você conseguir aprofundar, para você conseguir realmente ser um cara bem proficiente, cara, ser um cara realmente que está à frente do mercado, que está trazendo inovação, que está trazendo novas sugestões, beleza? E aí, pessoal, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, que você pode ter PDFs e aplicativos, você tem vários sites aí gringos que vendem simulados, tá? Mas se preocupe realmente em estudar da forma correta, esse é o ponto importante, e utilize ele como material complementar e não como foco total. Se você utilizar o simulado realmente da maneira correta, cara, vai ser bem interessante para você. E eu queria deixar uma novidade aqui para vocês que estão me ouvindo aqui nessa live, tá? Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você está aqui no Instagram, pode me chamar no inbox. Eu estou disponibilizando simulados gratuitamente da prova de ACP 19, tá? Então, se você quer receber, cara, eu posso compartilhar realmente esses conteúdos aí com vocês. Eu tenho alguns simulados aqui em versão de PDF, tá? Onde a gente pode compartilhar com vocês aí, até mesmo para você testar os seus conhecimentos, cara, ver quais são os seus pontos de falha e se você realmente vê que muita coisa você nunca fez na prática, cara, é uma boa oportunidade você estar estudando com a gente na DBOCM, tá? Porque lá você vai ver os tópicos que caem na prova de certificação com videoaulas práticas. Então, toda semana a gente realmente tem feito uma bateria de aulas para poder trazer esse contexto da prática. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí no chat? Estou vendo que tem uma galera aqui no YouTube, no Instagram. O Giancarlo Ribeiro, salve. Show de bola, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Conta com a gente. Tamo junto. E eu queria tirar suas dúvidas aí sobre certificações, sobre simulados. Se você realmente quer receber o simulado da prova, me chama aí no inbox, que vai ser um prazer poder compartilhar com vocês, tá? Mas é importante a gente trazer esses temas, que muitas vezes são algumas dúvidas que muita gente não sabe, não tem um direcionamento, tá? Alguns simulados são difíceis, tá? Alguns são até caros se tiver comprados, tá? Então, muitas vezes você vai ter que pagar, sei lá, $200 no simulado, tá? O mesmo preço de uma prova, para poder realmente estudar, tá? Então, esses são pontos importantes. Mas existe sim, é possível sim, tá? Para quem é aluno da DBOCM, pessoal, já tem lá como bônus, tá? Então, se você é um aluno, cara, lá no final do DBOCM Club ou do Oracle Database do Básico Avançado, que é a preparação do OCP, você vai ter um módulo de bônus e lá você tem simulados da certificação de OCP 12, tá? E de OCP 19 com as duas provas, tá? Então, se você é aluno da DBOCM, cara, corre lá na sua plataforma de alunos, na área das aulas, nos últimos módulos lá, você vai ter como bônus o simulado para que você consiga estudar. Em cima desse simulado, cara, se tiver alguma dúvida, coloca lá nos grupos do WhatsApp que a gente vai poder te responder. Beleza? Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast da DBOCM, como não teve nenhuma dúvida, queria agradecer realmente a participação de todo mundo. Puxei essa live aqui relâmpago. Ela vai sair do ar, tá? E vai estar disponível nas plataformas de podcast. No Apple Podcast, Google Podcast, Spotify,
Podcast Addict, se você estiver utilizando Android, beleza? Então é isso, um grande prazer ter você aqui, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.